O milagre que mudou minha vida, a história de Cristiane e a vitória sobre a síndrome de Klippel-Trenaunay. Cristiane Oliveira tinha 32 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, síndrome de Klippel-Trenaunay, uma doença rara que causa malformações vasculares, inchaço crônico nas pernas e dores insuportáveis. Os médicos disseram que não havia cura, apenas tratamentos para aliviar os sintomas. Com o tempo, suas pernas ficaram deformadas, cheias de veias dilatadas e manchas roxas. A dor era tão intensa que ela mal conseguia andar. O pior era o desespero. Como criaria seus 2 filhos, Lucas, de 8 anos, e Ana, de 5, se não conseguia nem trabalhar? As contas se acumularam. O marido, Carlos, um motorista de aplicativo, fazia o que podia, mas o salário não dava para as despesas da casa, os remédios e as consultas. Cristiane se sentia um peso. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Chorava todas as noites, escondida no banheiro para que as crianças não a vissem fraca. Até que um dia, sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de fé inabalável, bateu à sua porta. Minha filha, você já tentou a Igreja Universal? Lá, Deus faz milagres. Eu já vi gente sarar de coisas que nem médico entende, disse, segurando sua mão com firmeza. Cristiane, sem esperança, quase ignorou. Mas algo dentro dela a fez aceitar o convite. O primeiro passo, chegando à igreja. No domingo seguinte, Dona Maria a levou até a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima. Ao entrar, Cristiane sentiu algo diferente, um calor no peito, como se uma força a puxasse para frente. O coro cantava com paixão, e as pessoas oravam com lágrimas nos olhos. O pastor, um homem de voz poderosa e olhar sereno, falava sobre fé: Deus não desistiu de você. O milagre está na sua boca, na sua decisão de crer. Ela se sentou no fundo, envergonhada das suas pernas inchadas, cobertas por uma saia longa. Mas quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, algo a impulsionou. Com as mãos trêmulas, ela as ergueu. Uma obreira, sorrindo, se aproximou. Irmã, Deus vai te curar. Venha aqui na frente, no altar. Jesus está te esperando. Cristiane hesitou, mas as palavras da obreira a confortaram. Quando chegou ao altar, o pastor a recebeu com um abraço. Filha, hoje é o seu dia. Você veio aqui por um motivo, Deus quer te libertar, disse, enquanto ungia sua testa com óleo. Ela sentiu um arrepio. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. A corrente de oração e a fogueira santa. Nas semanas seguintes, Cristiane não faltou a nenhum culto. Participou da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. As orações eram fortes, cheias de autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença, gritava o pastor, enquanto as pessoas respondiam com fé, amém. É assim, Senhor. Ela também começou a participar das vigílias de oração, madrugadas inteiras em busca de Deus. Uma noite, durante a fogueira santa, um momento de intensa busca espiritual, Cristiane sentiu algo quebrar dentro dela. O pastor orou: fogo de Deus, consome tudo que não é dele. Ela caiu de joelhos, chorando sem parar. Senhor, eu creio. Eu preciso de ti, clamava. Foi então que ouviu uma voz interior, clara como água: filha, sua fé te salvou. O milagre no culto de libertação. No culto de libertação daquela semana, o pastor anunciou uma campanha de fé especial: quem trouxer sua oferta com fé, verá o milagre de Deus. Cristiane, mesmo com dificuldades, separou o pouco que tinha. Se Deus é fiel, eu também serei, pensou. Durante a oração, o pastor chamou os enfermos ao altar. Cristiane foi uma das primeiras. Ele impôs as mãos sobre suas pernas e ordenou: em nome de Jesus, esta doença sai agora. Os vasos se normalizam, o inchaço some, a dor acaba. Ela sentiu um calor intenso percorrer suas pernas, como se algo saísse delas. De repente, uma obreira gritou: olha as pernas dela. Cristiane baixou os olhos e não acreditou. As veias dilatadas estavam sumindo, a pele voltando à cor normal. O inchaço diminuía a cada segundo. Ela flexionou os joelhos, algo que não fazia há anos, e não sentiu dor. Estou curada, gritou, caindo no chão em prantos de gratidão. O pastor ergueu suas mãos: glória a Deus.
Este é o poder do Senhor Jesus. A igreja inteira explodiu em louvor. Cristiane subiu ao altar para dar seu testemunho, com lágrimas nos olhos. Eu vim aqui sem esperança, mas Deus me deu tudo de volta. Minha vida mudou. A transformação e a lição de vida. Após o milagre, Cristiane voltou a trabalhar, desta vez como costureira, profissão que amava. Suas pernas estavam perfeitas, sem nenhum sinal da doença. Carlos, que antes duvidava, se tornou um homem de fé. Minha esposa foi curada por Deus. Como não acreditar, dizia, emocionado. Ela nunca mais deixou de dizimar e ofertar, entendendo que a fidelidade a Deus abre portas. Quando eu pensava que tudo estava perdido, Deus mostrou que Ele é maior. A Igreja Universal foi o lugar onde encontrei a verdadeira fé, conta. Hoje, Cristiane é uma das primeiras a chegar aos cultos. Ajuda na corrente de oração, incentiva outros enfermos e sempre repete sua lição de vida: a fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. Quando você dá o primeiro passo, Ele faz o resto. E assim, uma mulher que já não enxergava a saída se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Porque na Igreja Universal, milagres não são lendas. São realidades que transformam vidas. O tempo passou e o testemunho de Cristiane começou a se espalhar. Não só na sua congregação, mas em outras cidades, através de parentes e amigos que ouviam sua história e se emocionavam. Muitas pessoas que antes duvidavam começaram a buscar a igreja, não por curiosidade, mas por necessidade. Afinal, se Deus tinha feito aquilo por ela, por que não poderia fazer por eles também? Um dia, uma jovem chamada Ana, que sofria de uma doença autoimune grave, chegou até Cristiane após um culto. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e suas mãos tremiam. Eu ouvi sua história e não aguento mais viver assim. Os médicos dizem que não tem cura, mas eu não quero desistir. Você acha que Deus pode me curar também? Cristiane segurou as mãos dela com firmeza e olhou nos seus olhos. Claro que Ele pode. Mas você precisa fazer a sua parte. Não é só vir à igreja, é crer de verdade, é persistir, é entregar tudo nas mãos dele. Eu já estive onde você está. E hoje estou aqui, firme, porque não desisti. Ana começou a frequentar os cultos com fé. A cada semana, ela participava das correntes de oração, ouvia as mensagens com atenção e, mesmo nos dias em que a dor era insuportável, ela vinha. Não faltava. Até que, em uma noite de quarta-feira, durante um culto de libertação, algo mudou. Enquanto o pastor orava pela congregação, Ana sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Era como se uma mão invisível estivesse tocando suas feridas, suas dores. Ela caiu de joelhos e começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Quando se levantou, não sentia mais nada. Nenhuma dor, nenhum incômodo. Os sintomas haviam desaparecido. No dia seguinte, ela foi ao médico para os exames de rotina. O resultado deixou todos boquiabertos, não havia mais nenhum sinal da doença. Os médicos não conseguiram explicar, mas Ana sabia. Ela correu para a igreja, abraçou Cristiane e disse: você tinha razão. Deus me curou. Agora eu também vou contar para todo mundo o que Ele fez por mim. E assim, o ciclo continuou. Cada vida transformada se tornava uma semente de fé para outras. Cristiane, que um dia esteve à beira da morte, agora via o poder de Deus se multiplicando através dela. Não era mais só a sua história, mas a de Ana, a de um senhor que foi curado de um câncer, a de um casal que reconquistou o amor depois de anos de brigas, a de um jovem que se libertou das drogas. Toda semana, novos testemunhos eram dados no púlpito. E toda semana, mais pessoas chegavam à igreja com esperança. Porque ali, entre aquelas paredes, não havia espaço para o desânimo. Havia oração, havia fé, havia um Deus que ouve e age. Cristiane olhava para tudo aquilo e sorria. Ela que já tinha sido uma mulher quebrada, agora era uma guerreira. Não por sua própria força, mas pela graça de Deus. E a cada dia, ela repetia em seu coração: Senhor, usa minha vida. Que o meu milagre seja apenas o começo de muitos outros. Porque na Igreja Universal, os milagres não param. Eles se multiplicam.
E cada vida curada, cada família restaurada, cada alma libertada é a prova de que, quando Deus age, nada é impossível. Naquele domingo de manhã, o sol brilhava forte sobre a fachada da igreja, como se o próprio céu quisesse iluminar aquele lugar de bênçãos. Cristiane chegou mais cedo, como sempre fazia, para ajudar a organizar os assentos e receber os irmãos com um abraço e um sorriso. Mas naquele dia, ela sentiu algo diferente no ar. Uma expectativa, uma energia que parecia dizer: hoje será especial. Enquanto arrumava os folhetos de hinos, ouviu passos apressados vindo da entrada. Era uma mulher jovem, com os olhos inchados de tanto chorar, segurando uma criança no colo. A menina, de uns 5 anos, tinha o rostinho pálido e as mãos trêmulas. Cristiane reconheceu aquela expressão, era o desespero de quem já tinha batido em todas as portas e não encontrou resposta. Irmã, me ajuda, por favor, a mulher suplicou, a voz quebrada. Minha filha está com uma febre alta há 3 dias. Os médicos não sabem o que é, e eu não tenho mais dinheiro para exames. Alguém me falou que aqui Deus faz milagres. Cristiane não hesitou. Abraçou a mãe e a criança, sentindo o calor da febre queimando a testinha da pequena. Deus vai curar sua filha, minha irmã. Vamos orar agora mesmo. Ela levou as duas até o altar, onde já havia alguns irmãos em oração. O pastor, ao ver a cena, se aproximou e impôs as mãos sobre a menina, clamando em voz firme: em nome de Jesus, quebra toda a maldição de doença. Que o fogo do Espírito Santo queime essa febre e restaure a saúde dessa criança. Todos na igreja começaram a orar juntos, uns chorando, outros levantando as mãos. Cristiane fechou os olhos e sentiu a presença de Deus encher aquele lugar. Era como se uma corrente de fé percorresse cada pessoa ali, unindo-os em um só clamor. De repente, a menina suspirou fundo. A mãe, assustada, olhou para o rosto da filha e levou as mãos à boca. As bochechas, antes vermelhas e quentes, estavam frescas. Os olhos, antes vidrados, brilhavam novamente. A febre tinha desaparecido. Ela está curada. A mãe gritou, abraçando a filha contra o peito, enquanto lágrimas de alegria escorriam pelo seu rosto. Glória a Deus! A igreja explodiu em louvor. Alguns caíram de joelhos, outros ergueram as mãos, todos dando graças pelo milagre que haviam acabado de presenciar. Cristiane, com os olhos cheios d'água, agradeceu a Deus mais uma vez. Era assim que ele trabalhava, usando os pequenos, os quebrantados, os que não desistiam de crer. Naquela mesma semana, a mãe da menina voltou à igreja, dessa vez com o marido. Ele, que nunca tinha pisado em uma igreja, agora estava ali, com a Bíblia na mão e o coração aberto. Eu não acreditava em nada disso, confessou ele, emocionado, durante o testemunho. Mas depois do que vi minha filha passar, e como Deus a curou aqui, não tenho mais dúvidas. Hoje, eu entrego a minha vida a Jesus. E assim, mais uma família foi restaurada. Mais uma história de dor se transformou em alegria. Mais uma prova de que, onde há fé, Deus age. Cristiane olhava para tudo aquilo e pensava em como sua própria vida havia mudado daquele jeito. Ela, que já tinha sido uma mulher sem esperança, agora via milagres acontecerem diante dos seus olhos. E sabia que aquilo era só o começo. Porque na Igreja Universal, os milagres não são apenas histórias do passado. Eles acontecem hoje, aqui, agora. Para quem crê, para quem busca, para quem não desiste. Porque Deus é fiel. E quando Ele promete, Ele cumpre. Cristiane sentia o coração acelerado enquanto observava aquele homem, antes tão cético, agora de joelhos no altar, chorando e agradecendo a Deus. Era como se ela estivesse vendo seu próprio reflexo do passado. Lembrava-se bem do dia em que entrou naquela igreja pela primeira vez, arrastada por uma vizinha que não desistiu dela, mesmo quando ela respondia com grosseria e descrença. Eu também não acreditava em nada, murmurou para si mesma, enquanto as lágrimas escorriam sem que ela percebesse. Também achei que era tudo ilusão, que Deus não se importava comigo. Mas ali estava ela, anos depois, não só crendo, mas vendo com seus próprios olhos o poder de Deus transformando vidas. E não era só a menina que havia sido curada daquela doença tão grave. Não. Eram muitas histórias. Como a de Dona Maria, que chegará arrasada depois que o médico disse que seu filho nunca mais andaria depois do acidente.
Hoje, o jovem não só caminhava como corria pelo pátio da igreja, abraçando todos que cruzavam seu caminho. Ou como o caso do seu João, que perderá tudo no vício, até a própria família. Os irmãos da igreja o acolheram, oraram por ele, e hoje ele era um obreiro dedicado, ajudando outros a saírem das mesmas trevas que um dia o prenderam. Cristiane enxugou as lágrimas e sentiu uma paz profunda invadir sua alma. Sabia que não era coincidência estar ali naquele momento. Deus a tinha colocado ali por um motivo. Talvez para lembrá-la de que, assim como ele havia mudado sua vida, podia usar ela para mudar a vida de outros. Foi então que ela viu uma mulher entrar pela porta dos fundos, com o rosto marcado pela preocupação. Vestia roupas simples, os olhos inchados de tanto chorar. Segurava com força uma carta amassada, como se aquela fosse a última esperança. Cristiane reconheceu aquele olhar. Era o mesmo desespero que ela já tivera. Sem pensar duas vezes, Cristiane se levantou e foi até ela. Minha irmã, tudo bem? Perguntou com voz suave, colocando a mão no ombro da mulher. A estranha olhou para ela, surpresa, como se não esperasse encontrar ali alguém que se importasse. Não, não está nada bem, respondeu, a voz trêmula. Recebi essa carta hoje, é do banco. Vamos perder nossa casa. Meu marido ficou doente, não consegue trabalhar, e eu não sei mais o que fazer. Cristiane sentiu o coração apertar. Aquela dor era familiar. Mas agora ela sabia que havia uma saída. Venha comigo, disse, pegando a mão da mulher com firmeza. Deus tem uma resposta para você. Ela a levou até o altar, onde pastores e obreiros já estavam em oração. Cristiane não hesitou. Colocou as mãos sobre a cabeça daquela mulher e começou a clamar a Deus em voz alta, com uma fé que só quem já viu milagres pode ter. Senhor, o Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor abre portas onde não há portas. Em nome de Jesus, eu declaro que essa família não vai perder sua casa. Que o Senhor vai suprir todas as necessidades, como só Ele pode fazer. A mulher chorava, mas agora eram lágrimas diferentes. Não de desespero, mas de uma esperança que começava a nascer. Os irmãos ao redor se uniram na oração, e o local se encheu de uma presença tão forte que até os mais duros corações se comoveriam. 3 dias depois, a mulher voltou à igreja. Desta vez, não estava sozinha. Ao seu lado, o marido, ainda fraco, mas com um sorriso no rosto. Nas mãos, seguiam papéis. Irmã Cristiane. Chamou, correndo até ela. Olha só o que aconteceu. Um homem, que nem conhecemos, apareceu ontem em casa. Disse que era cristão e que Deus tinha colocado no coração dele ajudar nossa família. Ele pagou todas as nossas dívidas. E mais, arrumou um emprego para o meu marido, que ele pode fazer mesmo doente. Cristiane abraçou a mulher, sentindo o coração transbordar de gratidão. Eu não te falei? Deus nunca nos abandona. Ele só espera que a gente confie nele. E assim, mais uma história de desespero se transformava em testemunho. Mais uma vida era tocada pelo poder de Deus. Porque na Igreja Universal, os milagres não são contados apenas nos púlpitos. Eles estão nos olhos de quem chora de alegria, nos abraços de quem reconquista a esperança, nas mãos estendidas de quem já foi socorrido e agora socorre. Cristiane olhou para o altar, onde novas pessoas chegavam todos os dias, carregando suas dores, seus medos, suas últimas esperanças. E sorriu. Porque ela sabia, enquanto houver fé, Deus não vai parar de agir. E cada milagre é só o começo de outro ainda maior. Naquela mesma noite, enquanto Cristiane ajudava a arrumar as cadeiras do templo, uma jovem chamada Ana entrou correndo, os olhos cheios de lágrimas. Ela segurava um envelope amassado nas mãos trêmulas e mal conseguia falar. Por favor, me ajudem. Suplicou, olhando ao redor como se procurasse uma saída. Eu não sei mais o que fazer. Cristiane se aproximou com calma, colocando a mão no ombro da moça. Fique tranquila, filha. Aqui você está em casa. O que está acontecendo? Ana engoliu o choro e contou. Era mãe solteira, havia perdido o emprego há 3 meses e, naquela tarde, receberá a notícia de que seu filho de 5 anos precisava de uma cirurgia de urgência. O valor era alto, e ela não tinha nem metade. O envelope em suas mãos era a conta do hospital, com a data de vencimento marcando o dia seguinte.
Eu já orei tanto, já pedi a Deus, mas parece que ele não me ouve, desabafou, a voz quebrada. Cristiane a levou até um canto mais reservado do templo e, com firmeza, olhou nos seus olhos. Deus ouve, sim. E ele vai te responder hoje. Você veio ao lugar certo. Enquanto falava, lembrava-se de como, anos antes, também havia chegado ali sem esperança, com um filho doente e o coração partido. Mas Deus a havia sustentado. E agora era sua vez de estender a mão. Sem hesitar, Cristiane chamou a obreira Maria, que já estava organizando uma corrente de oração pelas redes sociais. Em menos de uma hora, irmãos de vários estados começaram a enviar mensagens de fé e doações. Alguns, que haviam passado por situações semelhantes, depositaram valores simbólicos, mas cheios de significado. Outros, que nem conheciam Ana, simplesmente obedeceram ao impulso de ajudar. Enquanto isso, no altar, o pastor fez uma oração poderosa, declarando que aquele milagre seria mais um sinal do amor de Deus. Ana, de joelhos, chorava sem parar, mas desta vez eram lágrimas diferentes, de alívio, de esperança renascendo. No dia seguinte, quando Ana chegou ao hospital com o coração apertado, a atendente a recebeu com um sorriso. A conta da senhora já foi quitada. Alguém pagou tudo ontem à noite. Ana não acreditou. Pediu para ver o comprovante, e lá estava, o valor total, pago por uma doação anônima. Mas ela sabia. Não era anônimo. Era Deus, usando suas mãos, as mãos da igreja, dos irmãos, daqueles que, como Cristiane, já haviam sido tocados e agora tocavam outros. Quando voltou ao templo na semana seguinte, Ana não veio sozinha. Trouxe o filho, já recuperado da cirurgia, e uma amiga que, ao ouvir sua história, também quis conhecer aquele lugar onde os impossíveis viravam realidade. Cristiane os recebeu com o mesmo abraço apertado que um dia havia recebido. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias do passado. Eles estão acontecendo agora, neste exato momento, para quem tem fé. E enquanto Ana segura a mão do filho, olhando para o altar com os olhos brilhantes, ela entende, Deus não só ouve. Ele age. E cada vida transformada é uma prova de que, quando confiamos nele, o impossível se torna apenas mais um detalhe da sua glória. O milagre se completou não no altar, mas no coração. Ao sair do templo naquela tarde, Ana sentiu o peso da mão do filho apertando a sua com uma força que, semanas antes, os médicos diziam que ele jamais recuperaria. Os exames não mentiam, a cirurgia havia sido um sucesso inexplicável, as sequelas sumiram como névoa ao sol. Mas o verdadeiro milagre estava nos olhos da amiga que ela trouxera àquela que, até então, ria das histórias de fé. Agora, com lágrimas escorrendo, ela sussurrava, eu também quero crer assim. Cristiane, ao vê-los partir, sorriu. Lembrou-se do dia em que chegará ali arrastando suas próprias dúvidas, e de como aquelas mesmas mãos que agora abençoavam outros um dia a haviam levantado. Porque a fé não é um fogo que se acende sozinho, é uma chama passada de mão em mão. Naquela noite, enquanto o menino dormia com o sorriso ainda no rosto, Ana abriu a Bíblia e leu, pela primeira vez, não como quem busca respostas, mas como quem já as recebeu. O que era impossível aos homens, possível é a Deus. Lucas 18h27. Fechou o livro e olhou pela janela, onde a lua prateava clareava o caminho que um dia lhe parecerá tão escuro. O impossível não é um muro, mas um convite. Um convite para confiar quando a lógica falha, para estender a mão quando o medo paralisa, para testemunhar que Deus não apenas pode e Ele quer. E cada vida transformada é um eco dessa verdade. Os milagres não são exceções na história dele, são a sua assinatura. Ana aprendeu que a glória de Deus não está apenas no assim em que recebemos, mas na coragem de pedir. E enquanto o vento levava suas orações como sementes, ela soube, a fé não move montanhas. Move o coração que move as montanhas.